Gente, eu tentei começar esse vídeo de várias maneiras, tentei buscar palavras para tentar descrever a tamanha indignação, porque não é somente sobre futebol, é sobre respeito. E quando o respeito ele acaba, o jogo também acaba. Questionar a competência de uma profissional pelo simples fato dela ser mulher não é uma crítica esportiva. Não é algo que deve ser levado como uma fala infeliz, é machismo. E machismo não é opinião, é completamente retrocesso. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vocês podem estar estranhando aí, ó, uma carinha nova no canal, mas ó, não estranha não, fica aí comigo. Pode Bar é o canal do Igor, né? Hoje eu fui convidada por ele para estar aqui. É muito prazer. Eu sou Caroline Barbosa, jornalista esportiva, e tô aqui hoje para falar justamente de um assunto que ultrapassa a rivalidade, que ultrapassa clube, ultrapassa resultado. Vim aqui dar minha nota de repúdio. Sobre os últimos acontecimentos, você que assiste nem que seja um pouco de futebol vai saber o que eu tô falando, né? Após a partida pelo Campeonato Paulista, o jogador Gustavo Marques do Red Bull Bragantino fez uma declaração questionando a presença de uma mulher na arbitragem de um jogo desse tamanho. Ele não somente criticou a árbitra tecnicamente, né? O que acontece muito no futebol de hoje em dia, a equipe, os jogadores culpar o desempenho do árbitro ou da árbitra por um lance de jogo. Tecnicamente, ele falou em rede nacional que a CBF precisa analisar, precisa estudar a questão de que em jogos grandes e decisivos como esse, não pode ser escalado mulheres para apitar jogos decisivos e jogos importantes. A árbitra em questão é a Daiane Muniz, profissional formada, preparada, credenciada, que está ali por pura competência e mérito, uma grande referência dentro do jornalismo esportivo. E quando um atleta, gente, coloca em dúvida a capacidade de uma árbitra por ela ser mulher, ele não está criticando apenas um lance, como eu citei. Ele está reforçando uma estrutura histórica de desvalorização feminina dentro do futebol. E isso é gravíssimo. A gente sabe que o futebol sempre foi um ambiente difícil para as mulheres, seja dentro de campo, seja na arbitragem, na imprensa, na arquibancada. A gente sabe o quanto existe ainda o machismo dentro do futebol. E eu, como jornalista esportiva que vivo isso, sei exatamente o que é ter que provar 2, 3, 4 vezes mais a minha capacidade apenas por eu ser mulher. E o quanto o mercado tá competitivo. Então, quando uma profissional como Daiane chega ao nível que ela chegou, gente, ela não tá ali por acaso. Ela tá ali porque trabalhou para isso. Uma grande referência dentro do futebol. Erro de arbitragem se discute tecnicamente, como eu citei. Acontece, no futebol é assim, mas gênero não é argumento. Então, assim, Daiane, receba não só a minha, mas do Pod Bar, a nossa solidariedade. E que esse episódio sirva não apenas para punição, mas para reflexão, porque não basta a gente deferir palavras em rede nacional, como foi deferido contra você, e depois pedir desculpa. É preciso entender por que essa mentalidade ainda existe. E assim, gente, quando um jogador com visibilidade que tem o Gustavo reforça esse tipo de discurso, ele influencia milhares de pessoas. Milhares de jovens, milhares de crianças que usam ele como referência também. Então o futebol brasileiro ele precisa decidir se quer evoluir ou se quer continuar repetindo os mesmos erros, os mesmos vícios de décadas atrás. A gente precisa parar de passar o pano e falar que ele teve uma falha infeliz. Não, gente, não é somente uma falha infeliz. É um reflexo de um problema estrutural. O Gustavo que falou, a CBF paulista precisa tirar de campo essas mulheres porque elas não servem para estar ali, para comandar um jogo de alto nível. E realmente eu acho que a CBF precisa tomar grandes decisões e retirar de campo pessoas e jogadores como você, com a mentalidade pequena como tem você, Gustavo. Assim, depois da repercussão negativa, o Red Bull Bragantino aplicou uma multa de 50% do salário do jogador. O valor será destinado a uma instituição que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade.
A multa é significativa, não é simbólica, e eu acho importante que o clube tenha tomado uma posição, mas também eu acredito que a punição financeira por si só não resolve a raiz do problema. É por esses e outros motivos que o número de violência contra a mulher, o feminicídio aumenta gradativamente por pensamentos, mentalidades pequenas como essa. Então, se o futebol quer evoluir, precisa entender que não existe espaço para desqualificar uma profissional por causa do gênero dela. O tamanho de um jogo não diminui por ter uma mulher apitando. O que diminui o futebol é a mentalidade pequena de quem ainda acha que lugar de mulher não é onde ela conquistou estar.